Olá! Hoje eu vou falar sobre todas as coisas. Isso aqui é um quadrinho do Vilela, sabe o Vilela do Inteligência Limitada? Isso aqui é uma obra escondida do Vilela, assim. Isso aqui não faz parte daquele universo de quadrinhos que ele vem fazendo, que eu já vou falar a respeito, porque isso aqui foi feito por encomenda pro Colégio São Luís. Em 2007, o Colégio São Luís fazia 140 anos, então ele fez essa HQ aqui. Isso aqui é uma obra bem interessante, porque isso aqui não é daquelas HQs institucionais que são meio padrão, que só falam sobre aquela instituição que no caso seria o Colégio São Luís. Não, aqui é a história de um garoto, que é o Daniel, que encontra com seu avô, que tanto o Daniel estuda no São Luís quanto o avô também estudou, e eles vão falando sobre o mundo, né, o universo, porque isso aqui é uma HQ filosófica, contemplativa. E aqui o avô, ele fala muito sobre o que é real, sobre as suas escolhas. Então, cara, isso aqui é bem interessante mesmo. Vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Batista, do Grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho da semana é Todas as Coisas, do Rogério Vilela. Ultimamente o Vilela publicou o livro dele, Liga os Pontos, em conjunto com uma HQ chamada Acordes. Isso aqui eu achei uma puta de uma sacanagem, por quê? Porque Acordes já tinha o volume 1, o volume 2, e só estava faltando o volume 3 para completar. E quando ele lança o volume 3, ele lança no encadernado com 1, 2 e 3. Ou seja, se você como eu tem essa 1 e edição 2, para você ler o resto tem que comprar a edição completa. Então isso aqui realmente eu achei uma sacanagem. Mas isso aqui o Vilela ele tinha feito com a ajuda do PROAC, né, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, as 2 edições. Eu estava esperando a terceira, mas eu não comprei porque ela tá bem cara. Pretendo um dia ler, né, mas vamos ver, saber o que acontece. Mas voltando para cá, isso aqui ele faz parte de um conjunto, né, tanto com o Liga os Pontos, que é o livro, né, que ele faz uma brincadeira com essas obras, né, esses quadrinhos se conectando, você vai ligando os pontos entre eles. O primeiro que eu acho dessa coleção está aqui, uma revista da Fábrica de Quadrinhos. Isso aqui eu ganhei faz bastante tempo. Esse aqui que é o M de Hotel, ó, tá vendo, do Joaquim Pô. Esse segundo Joaquim Pô, que é o Pedro, tá vendo? Então, o Vilela brinca com essas publicações. Depois tem um próximo do Joaquim Pô também. Tá vendo? E o Joaquim Pô é esse quadrinho aqui. Capa do Vilela, só que a ilustração de dentro não. O roteiro é dele, né? Dizendo Nelson Consentino. Então isso aqui brinca com os diários. Acho que isso aqui tem no livro dele também, que eu não conheço, que eu não li ainda. E outra HQ que eu tenho dele, que faz parte desse universo dos jogos, é essa Fronte. Ele tem um capítulo aqui chamado O Jogo 7 Erros, que são 7 capítulos. Mas esse quadrinho aqui, ele não se trata desse universo, né, do Liga os Pontos, que é do livro dele. Aqui tem uma coisa curiosa, porque o Daniel, aqui é a jornada da vida dele, porque aqui ele está com 8, 9 anos, e no final da história ele já tem 94. E aqui o Daniel parece muito com o Antônio, que é esse personagem aqui. Não é o mesmo personagem, né? Porque esse aqui é o Antônio e o outro é o Daniel, mas eles são brancos, com essa barba branca, né? 2 velhinhos assim, então eles têm essa característica parecida. Mas do que se trata essa história, que eu falei que ela é interessante, né? Tem um aspecto de contemplação, de filosofia. Eu gosto de ter umas obras do Vilela, porque eu conheci o Vilela em 91, tive aula com ele, e era um cara bem legal, eu gostava de conversar com ele, porque ele gostava do Think Vics, do Dave McKean, então durante as pausas do exercício eu ia lá falar com ele sobre isso e tal. E ele uma vez ele levou para me mostrar, na verdade ele levou para a classe toda, só que ele falou, da conversa que a gente teve semana passada e tal, ele fazia uns experimentos com câmera Polaroid, que era uma câmera fotográfica que revelava o filme na hora. Ela tinha um card, atrás desse card tinha uma pasta que tinha revelador e fixador. Ele tirava foto das pessoas, aí antes dela começar a revelar, ele cortava com um estilete e punha essa pasta no papel. Então ele começava a se revelar não ali naquele card do fotograma, mas no papel. Então ficava a foto da pessoa no papel e aí depois ele pintava em cima. Assim. Então eram experimentos bem legais que ele fazia, que eu gostava bastante. E é muito o que ele faz aqui. Aqui é mais digital. Então você vê que tem muito trabalho de foto. Aqui tem até um rabisco, tá vendo? Isso aqui eu comprei num sebo. Isso aqui foi uma pura sorte de ter encontrado essa revista. Assim. Então isso aqui é até curioso de como que eu encontrei. Porque eu tava vendo a revista Ilustrar. Sei quem conhece. A revista Ilustrar é bem legal. Vou deixar o site aqui embaixo, ilustrar.com.br. Que é uma revista digital, já está tipo no número 50,
E você pode baixar gratuitamente todos os números, né? Tem desde o número 1. E eu tava vendo, acho que era número 3. Acho que tem umas 3 edições que tem coisas do Vilela. Então eu tava vendo o número 3, que é essa aqui. E tava dando uma olhada, né, pra ver o que tinha ali. E eu vi que tinha uma entrevista do Vilela. Isso eu achei legal, né? Porque, pô, ele foi meu professor e tal. E aí eu descobri na entrevista que ele tinha feito essa revista. Então no mesmo dia eu já coloquei lá no Google, né, na estante virtual, todas as coisas. E achei. Cara, eu já comprei direto, tava só R$10. E eu fui buscar lá na livraria até. Nem teve frete, né? Porque eu fui buscar. E aí, mas antes de eu pegar a revista, eu fiquei pensando, vendo a respeito dela, eu falei assim, puxa, né? Ela foi distribuída em 4 partes, né? Gratuitamente. Uma revista de bairro. Então provavelmente só vou pegar uma das partes, né? Mas tudo bem, né? Mas para minha surpresa, ela estava completa, com as 4 partes e com a capa, né? Eu falei assim, puxa, que bacana, né? Então isso aqui é uma coisa bem rara mesmo, né? Não sei, embora tenha sido feito 20 mil exemplares disso aqui, como era uma distribuição gratuita, né? Então, acredito que poucas pessoas têm isso aqui. Você já conhecia? Você tem isso aqui? Se trata do Colégio São Luís, que ele ficava na Paulista, hoje está lá no Ibirapuera. E, na verdade, ele começou lá em Itu, na cidade de Itu, em 1867. Aí só em 1917 ele veio para cá, para São Paulo. E ficou, tipo, bastante tempo lá, até 2020. Mas na época disso aqui, né, foi 2007, ele estava fazendo 140 anos, né, e o Colégio de São Luís é bem interessante. O garoto se encontra com o avô começa a viajar no tempo com ele, olha só que interessante. Aqui tá em 1942, então tem fotos dos alunos aqui do São Luís, tá vendo? Aí tem tipo um carimbo, aqui tipo uma aquarela, né, então mistura a pintura com foto. Nossa, muito bonito aqui, né? Eles entram em uma espécie de realidade virtual, começa a passear em várias áreas da ciência e também vão para o espaço. Bonito isso, né? Olha isso. E até que tem um momento, no final do 3º capítulo, que eles param aqui, ó. O avô fala pro neto, tá vendo? Estamos numa bifurcação. Isso aqui vai ser nosso futuro. Ou o futuro vai ser assim, ou o futuro vai ser assim. O que você escolhe? Então aqui a gente começa a entrar numa coisa de distopia e utopia, né? E isso aqui é bem interessante, né? Porque, sabe, distopia e utopia? A diferença, utopia é quando tudo dá certo. Então é um futuro que tudo dá certo. Distopia é o contrário, é um futuro que dá tudo errado. Então utopia, um futuro utópico, uma coisa alegre, uma coisa feliz, que as pessoas são bem resolvidas, então o mundo é um espetáculo, o mundo é maravilhoso. Distopia é o contrário, o mundo é horrível, a tecnologia é opressora, tem crise climática, os governos são autoritários. A gente tem muita obra de ficção, né, de universos distópicos, né, que tem essa coisa horrível que é o futuro. E aqui, o avô fala pro neto, cara, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A Terra foi tratada com egoísmo, né, com uma insensibilidade, mas a gente tem uma bifurcação aqui, a gente tem uma escolha, a gente pode mudar isso daqui. Começa o 4º capítulo e ele fala assim, você quer saber qual que é a notícia ruim? E aí o menino fala, quero, né? Ele fala assim, nada do que a gente viu é real. Tudo que eu te mostrei agora, nada disso aqui é real. Tudo isso aqui é uma ilusão. Aí ele fala que ele nem tá lá. Ele tá em Veneza, com um grupo de 14 cientistas, fazendo um projeto de bibliotecas comunitárias, bibliotecas digitais que se unem ao redor do mundo. E uma dessas bibliotecas está no Colégio São Luís. Então eu não sei se isso aqui faz parte da história, que é uma coisa mais utópica, né? Ou se realmente eles estavam com um projeto de uma biblioteca digital com outros países e tal, conectando, sim, isso seria bem legal. Então eu não sei se isso aqui é real ou não, mas para a história é interessante por quê? Porque ele fala assim, o que é real? Então a gente sai daquele dilema moral, sabe, daquela escolha de, puxa, né, eu vou escolher por aqui porque eu quero um mundo melhor e tal. Então sabe essa escolha moral? E fica uma escolha mais, uma coisa mais epistemológica, né? Nem sei falar esse nome, epistemológica. Epistemologia é quando você trabalha com conhecimento, mas ele não foca no que a gente sabe, mas em como a gente sabe, como a gente adquire conhecimento, como a gente consegue o conhecimento, não como o conhecimento que a gente tem. Até onde o ser humano pode compreender as coisas. Porque a gente tem um limite, nosso cérebro tem um limite, nosso conhecimento vai ter um limite. Então, a epistemologia trabalha com isso. E aqui ele está falando assim, poxa, o que é real? O que a gente conhece que é real? Então o futuro não é apenas uma base das nossas escolhas, porque a gente não sabe o que a gente está escolhendo, porque a gente não sabe nem o que é real. Então esse mundo virtual. Então, cara, isso aqui é tão interessante. E lá no final a gente vê o avô falando pro garoto, né? Olha, então, mas eu vou te dar uma coisa. E ele presenteia o neto com uma cápsula do tempo. Essa cápsula do tempo, na verdade, é uma caixa
tipo um baú, né? Um baú que tá cheio de quadrinhos, de revistas, de fotos, de jogos, de livros. Ou seja, é um baú de conhecimento. E o garoto fica contente, né? Vendo essas coisas, desenhando, brincando com isso, né? Brincando com esse presente de memórias que o avô deixou. E aí vem a irmã encher o saco assim, meu, estamos indo pra escola, a mãe já tá chamando e tal. Aí no carro a mãe fala assim pra ele, olha filho, o dia que vai vir nos visitar, assim, o vovô, ele, poxa, como você sabe, né? Puta, eu sei, eu tô com a caixa que ele me deu e tal. E aqui termina a história. O garoto se transforma num velho, né? Porque aqui já estamos em 2093, esse cara aqui tem 94 anos. E o motorista do carro, o voador que eles estão, chama ele de presidente. Então é presidente de uma empresa, é presidente do país. O final é a Paulista, que a gente vê o MASP, né? A Torre da Gazeta. Aqui o Colégio São Luís, tá vendo? É de carros voadores. Aí temos árvores, né? Temos plantas aqui. Então, isso aqui é um futuro utópico, que é todo mundo bom, né? Tecnologia se aliando com a natureza. Ou isso aqui é um futuro distópico que o planeta já ficou tomado pela selva, né? Porque acabou tudo, assim. Então aqui fica uma dualidade, a gente não entende o que acontece, mas a gente vê que o carro tá voando, o presidente, então é mais uma coisa mais utópica, né? Mais feliz, assim. Porque isso aqui partiu das escolhas dele, porque agora se ele é o presidente, ele é um cara que toma as decisões, é um cara que escolhe, então não estamos escolhendo por ele. Mas aqui a gente mostra que o futuro não é uma resposta, é apenas um acúmulo de escolhas feitas ao redor da vida, né? O cara já tem 94 anos. E aqui é uma coisa interessante porque ele colocou o São Luís na Paulista, porque em 2007 ele estava na Paulista. Desde 1917 ele estava na Paulista, já estava há 140 anos aqui. Mas hoje, após 2020, ele foi para o Ibirapuera. Então aqui mostra que não é uma previsão do futuro, é apenas um futuro de possibilidades. Então é bem interessante, né, esse encontro do garoto, que é o presente, com o avô, que é o passado. A gente sabe que o pai dele também estudou no São Luís, então é tipo gerações, né, estudando ali. Aqui uma foto do colégio também, mas também rabiscada, né, com coisa digital, com lápis e com o programa que ele usou para cá. Já tem esse quadrinho? Já viu esse quadrinho? Conhece isso aqui? Comenta. Fala o que você achou sobre isso aqui. E agora eu vou também fazer um jabá do meu livro. Isso aqui é um e-book que eu fiz. Eu fiz no final do ano, que estava participando de um concurso da Amazon. Então é um romance jovem adulto. 2 garotos que eles vão pra praia. É na década de 80, então tem as músicas da época. Inclusive tem até um link do Spotify, caso você queira ouvir. Porque tem todas as músicas que eles escutaram, né? Então eles gostam de rock, então eles gostam de heavy metal e tal. Só que também tem outros personagens que gostam de MPB, então acontecem umas coisas aqui. E é interessante porque eu falo da década de 80, né? Na década de 80 não tinha smartphone. Como que eles faziam para conversar, para tirar fotos e tal, né? Eu falo dessa coisa das 12 chances que você tinha numa câmera, né? Ou às vezes você tinha 24 chances, às vezes você tinha 36 chances, né? Porque eram os nossos rolos de filme, né? 12 fotos, 24 fotos, 36 fotos. Você tinha que ir atrás de um telefone público para ligar para sua mãe que você chegou na outra cidade. Então você queria uma pizza, tinha que procurar um telefone público que você não tinha um celular. Então eu falo sobre isso aqui, né? A aventura dos 2 garotos na praia e tal. E em 85, que acontece a história, foi quando teve o Rock in Rio, então eu falo sobre isso aqui também. Mas é a aventura dos meninos, assim, né? Só custa R$2. Caso você tenha o Ku, que é o Kindle Unlimited, é gratuito. Ou é R$2 só para quem não tem. Você não precisa do Kindle para ler. Se você for pegar o livro, depois me conta o que você achou e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link também da Amazon. Caso você queira comprar um quadrinho pela Amazon, compre o nosso link. Este aqui, por exemplo, só vai achar em sebo. Esse aqui, se tiver muita sorte, só vai achar em sebo. Mas, caso você queira comprar esse quadrinho aqui do Vilela, ou livro, vou deixar um link na descrição. Compre o nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário. Comenta o que você achou sobre isso aqui. A sua curtida, já se inscreveu? Já curtiu? Então, grande abraço e até mais.